Olá, bom dia. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua família, que haja paz na sua vida. Hoje o Senhor me deu uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se apresentou com Faraó, e Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi. Até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda, somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gideão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gideão apareceu o Senhor e Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente te discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos seus olhos, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler mais uma partezinha aqui que o Senhor nos deu. E Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós.
ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, e porquanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dei a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe entremeceu por teu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o matareis. Porém, a outra dizia: nem teu, nem meu, dividimos antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Palavra do Senhor maravilhosa nesta manhã, neste meio-dia, né? No nosso clamor do meio-dia. Meus amados, vemos aqui um rei cujo teve um chamado antes do seu nascimento. Vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porém Davi pecou, Davi matou, planejou um assassinato porque se apaixonou por uma mulher. Mas Davi tinha um coração voltado para Deus, reconheceu o seu pecado, pediu perdão e o Senhor o perdoou. Porém, houve uma consequência, Davi perdeu um filho. E o Senhor disse a ele: se me obedeceres, dar-te-ei um outro filho desta mesma mulher, que irá reinar em teu lugar. Porém, houve um castigo, houve uma sentença para Davi. O sonho de Davi, do coração de Davi, era edificar um templo para o Senhor, edificar uma casa de oração. Porém, Deus falou: agora esse desejo você não terá. Você terá a felicidade que você quer com essa mulher, te darei um outro filho com essa mulher, que vai reinar no seu lugar e que vai realizar o desejo do teu coração. Porém, você não terá o desejo do teu coração realizado, porque pecaste perante mim. Né? Então, quando nós pecamos perante o Senhor, desobedecendo uma ordem do Senhor, não é um pecado carnal, eu estou falando de um pecado espiritual. O que houve ali foi um pecado espiritual. Davi tinha um coração voltado para Deus, porém ele intentou no seu coração, ele planejou um pecado. Desculpem. Ai, me perdoe, mas um pouquinho resfriada, e isso a gente não controla, né? Mas, porém, Davi, quando ele percebeu o pecado dele, ele se humilhou e se voltou para Deus. Porém, houve o perdão, mas teve uma consequência. Porém, lá na frente, o Senhor já tinha um novo plano para ele, né? Era o filho que foi Salomão, filho de Davi com Betseba, e qual foi rei no lugar de Davi.
Davi tinha mais outros filhos que eram primogênitos, que eram, né, digamos assim, da linhagem da primeira família dele, porém, Deus não olhou porque aqueles filhos, eles eram cruéis, eles trouxeram a desgraça para o reinado de Davi, para a casa de Davi. Ali houve incesto, houve estupro, houve um filho contra pai que tomou o reino do pai. Davi teve que se esconder de Absalão. Existe um espírito demoníaco que chama-se o espírito de Absalão, né? E Deus, ele tem propósitos nas nossas vidas que a nossa vã filosofia desconhece, porque são propósitos que Deus tem, que vai salvar muitas vidas, que vai libertar muitas almas, que vai transformar a vida de muitas famílias. E muitas vezes nós temos que perder algo que para nós é muito caro, para nós é muito sagrado. Davi, ele se vestiu de saco e ele chorou quando Deus falou que ele ia pagar aquele pecado, que ele ia perder o filho. Davi se humilhou diante de Deus, mas mesmo diante da humilhação de Davi, Deus não poupou o filho dele, né? Deus não poupou o filho dele, ele perdeu aquilo que era mais sagrado para ele, porém, o Senhor reconstruiu aquela história, deu um novo filho para ele, e esse filho é Salomão, que daí veio assumir o reinado de Davi muito cedo, quando Davi morreu, e Deus falou para ele, apesar de Salomão também ter se unido a uma mulher estranha, né, a filha de Faraó, o Senhor usou de benevolência com ele e disse: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te darei. E Salomão teve um coração voltado para o Senhor e disse: Senhor, eu quero sabedoria, porque muito árdua é esta caminhada contigo. É muito difícil. Terei que julgar causas que eu ainda sou menino, ainda não entendo, ainda não compreendo, ainda não vivi. E o Senhor disse que daria a ele aquilo que ele pediu, que era sabedoria, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu mulheres, ele não pediu nada. Ele pediu apenas sabedoria para fazer juízos justos, julgar justamente as pessoas no reinado dele. E foi o que o Senhor o concedeu sabedoria. E logo em seguida a isso veio o primeiro caso de Salomão, que foram duas mulheres prostitutas. Elas brigavam por causa de um filho. As duas moravam na mesma casa e uma, descuidada, deitou sobre seu filho e matou seu filho. Porém, ela não aceitou aquilo e foi lá e roubou o filho da outra, substituiu os filhos. E veio esta causa para o rei julgar. E o rei, com o dom da sabedoria que Deus tinha dado para ele, teve a inteligência de dizer: se as duas estão brigando pelo filho, então vou partir ele no meio e cada uma enterra a sua metade. Então, muitas vezes nós queremos coisas que não nos pertencem, coisas que não nos pertencem no reino espiritual, coisas que não nos pertencem nesta vida, mas nós queremos. E aí Deus, como um rei sábio, ele nos pergunta: que tamanho é esse desejo que você tem, que você prefere me desobedecer e ter uma sentença de morte? Morte espiritual, morte da tua missão, morte do teu casamento, morte da teu relacionamento com seus filhos, morte do seu relacionamento com seu pastor, morte da sua vida financeira por desobediência. Então, aquele justo juiz, que nesse caso das duas mulheres foi Salomão, ele recebeu uma inspiração do Espírito Santo. Bom, já que as duas estão brigando pelo filho, vou partir no meio, vou dar metade para cada uma e a causa está resolvida. Porém, Salomão sabia que a que fosse mãe de verdade abriria a mão do filho para que o filho não morresse. Muitas vezes na nossa vida temos que abrir mão de desejos do nosso coração,
da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que outras pessoas vivam. Essa mãe teve que abrir mão. Não, juiz. Então, se é para matar meu filho, entregue para ela, pelo menos o meu filho vai viver. Então, ali o Senhor foi misericordioso, né, através daquele juiz, e mostrou quem era a mãe verdadeira. Quem era a pessoa que tinha o direito daquela criança, né? Então, nós somos como aquela mãe rebelde na maioria das vezes. Nós queremos o que não é nosso. Nós perdemos aquilo que é nosso e queremos aquilo que não é nosso. E o Senhor, Ele é um rei justo. Se Ele tiver que penalizar a nossa vida para dar a justiça dEle, para fazer a justiça dEle na vida de outra pessoa, Ele vai nos penalizar. Ele provocou uma situação entre aquelas duas mães que a mãe verdadeira se manifestou. Não, prefiro perder. Prefiro deixar ela criar o meu filho do que eu ser responsável pela morte do meu filho. Qual é a pergunta que fica para nós no dia de hoje? O que é que nós estamos buscando em Deus? Que não é a vontade de Deus e é a nossa vontade. Propósito do nosso coração. Desejo da nossa carne. O que é que você está pedindo para o teu Deus? Para esse juiz justo, que acima de qualquer coisa, Ele vai fazer justiça na sua vida. Porque Ele não pode ir contra a justiça dEle. É um bom tema para nós meditarmos no dia de hoje e pensarmos. O que é que nós estamos pedindo para o Senhor? O que é que estamos pedindo para o Senhor? Será que nós temos o coração como o de Salomão? Que vamos dizer assim, Senhor, nos dê sabedoria para conduzir a nossa vida. Nos dê sabedoria, Senhor. Porque se nós tivermos a sabedoria do alto, as outras coisas vão andar de acordo com a sabedoria que o Senhor nos der. Porém, se nós pedirmos coisas ao Senhor, nós não teremos a sabedoria. Porém, como Salomão pediu a sabedoria, Deus deu a sabedoria, deu riquezas e deu glórias para ele. Que ele é lembrado até hoje como o homem mais sábio do mundo, como o homem mais rico do Oriente, né? Meus amados, muitas das vezes o Senhor nos fala por parábolas. Ele nos fala por parábolas, como falou a respeito dessa mulher, como falou a respeito da sinceridade do coração daquele rei. Precisamos ter sinceridade diante de Deus. Precisamos nos colocar de rosto no pó e dizer, Senhor, não somos nada, não sabemos nada. Queremos coisas que não é nossa, queremos coisas que não vão trazer a alegria, a satisfação e a glória para o teu reino. Mas o nosso ego vai ficar satisfeito. É interessante, né? É uma mensagem bastante pesada, digamos assim, porque a palavra do Senhor nos diz que o amor de mãe é o amor mais puro que tem. É o amor mais intenso que existe, é o amor de mãe. Os filhos crescem, casam, viram avós, viram pais, viram avós, mas eles continuam sendo os nossos bebês. Eles nasceram de dentro de nós. Eles continuam sendo a nossa parte melhor. Um coração que bate fora do peito. E assim é Deus conosco.
O Senhor diz que uma mãe se sacrifica, como essa mãe se sacrificou. Ela se sacrificou ficar sem o filho dela para que o filho dela não morresse. E o Senhor, quando nós desobedecemos, quando nós pedimos a nossa vontade, Ele tem um projeto lindo e maravilhoso para nós, para mim e para você, para todos nós. Um projeto que foi gerado antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Antes de Salomão ser gerado, Deus já havia prometido a Davi que daria um outro filho que iria reinar no lugar dele. Então aí o Senhor falou, agora vai lá e vai nascer Salomão. E vou dar a ele um coração voltado para mim, que ele vai pedir sabedoria. E aí eu vou dar a ele a honra que eu gostaria de ter dado ao pai dele. Vocês conseguem entender o projeto de Deus para mim e para a sua vida? Nós não conseguimos sequer enxergar 360 graus ao redor da nossa vida. Nós giramos em torno do nosso umbigo. Achamos que o mundo gira em torno do desejo da nossa carne. Deus dá prazer, dá. Deus dá alegria, dá. Deus dá felicidade, dá. Deus deu tudo isso a Salomão. Mas não foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria para administrar aquilo que Deus estava colocando na mão dele. Porque muitas vezes você tem uma felicidade momentânea e você não sabe administrar essa felicidade e essa felicidade acaba se tornando uma desgraça. Vou te dar um exemplo. Você ganha um prêmio. Seja de loteria, seja de um concurso, seja de um negócio, você ganha um certo valor em dinheiro. Mas você não sabe administrar aquele dinheiro. Aí o que você faz? Você faz um monte de negócio mal feito, um monte de investimento mal feito. Não, mas Deus me deu o dinheiro, agora com esse dinheiro eu posso comprar a minha felicidade, eu posso manipular as pessoas, eu posso comprar o carro que eu quiser. Aí eu vou lá e compro um carro, eu ganhei 500 mil reais, aí eu vou lá e compro um carro de 400 mil reais. Mas esse carro de 400 mil reais, ele tem uma manutenção. Ele tem um IPVA, que você pagaria de um carrinho popular, você pagaria 1% do valor que você vai pagar do IPVA daquele carro de 400 mil. Aí você enfiou todo o seu dinheiro naquele carro, aquele outro 100 mil aí você abastece o carro, aluga uma casa na praia, vai viver, vai ser feliz. Aí, não pagou o seguro, porque o seguro de um carro de 400 mil é muito caro, é proporcional ao valor do veículo. Aí atravessa um maluco na sua frente, você perde sua família, perde às vezes até a mobilidade do seu corpo, perde aquele carro, e de que adiantou aquele dinheiro que ia te trazer felicidade? Porém, se você tivesse uma sabedoria vinda do alto, porque existe inteligência e existe sabedoria. A inteligência é o nosso QI. A gente vai coeficiente de inteligência. A gente estuda e desenvolve esse coeficiente de inteligência. Porém, sabedoria é só Deus que dá. Discernimento é um dom do Espírito. Se você não tiver os dons do Espírito, os frutos do Espírito, serão frutos da sua carne. Serão frutos da sua inteligência emocional, do seu QI, seu coeficiente de inteligência. E o que vai acontecer com você? Então, é muito melhor que nós
pedimos ao Senhor que Ele alinhe o propósito do nosso coração, o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne com o propósito dEle, porque aí Ele vai nos dar sabedoria para conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ele nos diz, acho que é 2 Crônicas, né? E Ele vai dizer assim: bem sei eu os planos que tenho para vós, que são de paz e não de guerra, para dar-vos o final que vocês desejam. Todos nós queremos ser reconhecidos, queremos ser amados, queremos ser incluídos na sociedade, na nossa comunidade. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Por quê? Porque se você for bem-sucedido, as pessoas vão te amar. Você vai estar sempre com pessoas, você vai ser reconhecido. Então, a tendência da nossa emoção, do nosso sentimento, do desejo da nossa carne, é fazer qualquer negócio para ser bem-sucedido. Salomão poderia ter tido orgulho no coração dele e ter dito assim: pô, eu casei com a filha do rei Faraó, o rei do Egito. Casei com uma modelo, casei com uma princesa, casei com um Tom Cruise da vida, né? Eu consegui aquilo que eu queria. Para que eu vou pedir sabedoria para eles? Agora eu vou pedir riqueza para manter esse trono, para manter esse reino. Mas não, Salomão foi humilde. Falou: Senhor, é grande demais o que o Senhor está entregando na mão de um menino. Eu ainda sou um menino. Será que nós ainda somos meninos na presença do Senhor? Será que nós temos capacidade de comer um alimento sólido? Ou será que nós vamos ter que ficar mamando leitinho? Nescau com Neston? Será que o Senhor pode falar conosco tete a tete? Será que nós seremos capazes de ouvir a voz de Deus, mesmo que ela seja uma exortação, mesmo que ela seja uma correção para o caminho errado que muitas vezes nós tomamos? E aí culpamos a Deus, falamos: não, mas a tua promessa na Bíblia é felicidade, o teu projeto é a família. Sim, o projeto de Deus é a família. Mas como é que você construiu a tua família? Qual foram as tuas decisões? Eu sei que às vezes vocês ficam bem chateadas comigo, porque eu falo que tem casamentos que Deus vai restaurar e tem casamentos que Deus não vai restaurar. Mas eu estou pregando para vocês a Bíblia, a palavra do Senhor na íntegra. Se o teu casamento, se a tua família não foi feito por Deus, não importa você ter feito juramentos na frente de um juiz, não importa você ter feito juramentos na frente de um pastor, porque Deus diz assim: eu bem sei o plano que tenho para vós, que é de paz e não de guerra, para dar-vos o fim que vós desejais. Aí, na nossa inútil inteligência humana, não, nós vamos construir uma família abençoada para glorificar o nome de Deus, mas fazemos tudo ao contrário do que Deus pediu. E daí jogamos nas costas de Deus: não, Senhor, mas a família é plano teu. Por que eu estou passando por isso? Minhas amadas e meus amados, vamos nos colocar na presença de Deus de fato e de verdade. Vamos nos vestir de pano de saco. Vocês sabem o que é se vestir de pano de saco? É se humilhar diante de Deus, é se despir do teu eu, do meu querer, do meu desejo, da minha vontade. Dizer assim: Senhor, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade, mas alia o meu desejo de acordo com a tua vontade. Alia os meus propósitos com os teus propósitos, porque eu quero glorificar o teu nome. Mesmo que para isso eu tenha que fazer como aquela mãe que abriu mão do seu próprio filho, para que o filho não morresse.
Inteligente isso, né? Uma mãe que era uma prostituta, porque a Bíblia está nos dizendo que eram duas prostitutas, mas o amor daquela mãe era tão grande quanto o meu amor pelo meu filho, quanto o seu amor pelo seu filho. Não importa como aquele filho veio para a vida dela. Filho sempre é uma bênção e sempre é uma dádiva do Senhor e sempre é uma responsabilidade. Filho, Deus fala assim, que Ele emprestou os filhos para nós. Nós temos responsabilidade, eles são herança do Senhor, eles não são nossos, são herança do Senhor. Nós teremos que um dia prestar conta da nossa responsabilidade até a maioridade desses filhos. A partir da maioridade, os filhos têm livre-arbítrio de escolher o seu caminho. Mas enquanto eles estão sobre a nossa responsabilidade, a obrigação de prestar conta diante de Deus a respeito da educação, das permissões, das não permissões, né? Não adianta nós queremos paparicar um filho só porque ele é filho, porque nós amamos ele e não vamos dizer não para ele, porque isso vai custar um preço na nossa vida. Aí nos colocamos como super-heróis, como super-pais, e queremos dar tudo o que aquele filho precisa, abrir mão da nossa vida para cuidar de um filho. E aí, quando aquele filho chegou a hora de caminhar, de seguir a vida dele, porque ele também vai ter filhos que vão ser entregues para eles e um dia ele vai ter que prestar conta. Aí nós nos encontramos com a síndrome do ninho vazio e choramos e sofremos. Gastei a minha vida para cuidar do meu filho. Gastei a minha vida para cuidar dos meus filhos. E hoje, eles me ignoram. Eles não te ignoram. Eles não me ignoram. Eu falo isso porque eu já vivi essa fase. E eu aprendi com o Senhor a superar isso. E eu continuo tendo um coração que bate fora do meu peito, que é o meu filho amado. Agora eu tenho mais um coraçãozinho, que é o meu neto querido. Mas eu aprendi a respeitar a individualidade deles. A decisão que ele tem que tomar como filho de Deus que ele é, e herança do Senhor. O Senhor trouxe essa palavra hoje, instantaneamente assim, e eu espero que realmente vocês consigam meditar no dia de hoje sobre essa palavra. Se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Tem aí os comentários no chat, tem os grupos aí para vocês entrarem, se inscreverem. A descrição dos grupos está aí. O link dos grupos está na descrição dos vídeos, na descrição do canal. Que essa palavra possa surtir o efeito pela qual ela foi destinada no dia de hoje, que é te libertar, te transformar, te curar, te mostrar que você é um ser individual da sua família e que a sua família, ela tanto pode ser agraciada como ela pode ser amaldiçoada pelas tuas decisões, pelas minhas decisões. Quando eu falo as tuas, eu estou falando primeiro para mim. Eu já passei por tudo isso. E ainda vivo as minhas batalhas, as minhas guerras internas. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil, nunca foi. Nunca foi. Se nós formos olhar para os heróis da fé, nós vamos ver que todos eles se depararam com barreiras impossíveis, intransponíveis aos olhos humanos. Muitas vezes uma separação, muitas vezes um luto, muitas vezes um mar vermelho na sua frente, muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes um problema financeiro. Mas todos eles tiveram vitória no momento em que eles obedeceram ao Senhor.
No momento em que eles deixaram de ouvir a voz do seu coração, da sua inteligência, e passaram a ouvir a voz da sabedoria de Deus. Amém? Eu vou gravar a oração no próximo vídeo. Amém? Que esta palavra possa triunfar no seu coração e te libertar, te curar, te transformar, para que você possa ser um filho verdadeiro de Deus. Um filho que anda segundo os propósitos do Senhor. Amém? Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou com você, envie esse vídeo para mais pessoas. Pode alcançar e abençoar a vida de muitas famílias que estão lutando, às vezes, por um propósito, por um desejo que é do coração. Ao invés de alinhar esse propósito e esse desejo com o coração e o projeto e o plano de Deus para a sua vida. Dê seu like, se inscreva no canal, nos ajude a fazer com que a palavra do Senhor venha libertar famílias, porque esse é o objetivo deste canal. Tratar das famílias. Tratar das famílias. Amém?